Meus irmãos, no quarto domingo da Páscoa, nós meditamos um trecho do Evangelho de João, tirado do capítulo 10º. Esse domingo é chamado Domingo do Bom Pastor. O texto começa, pelo menos na tradução, assim: Eu sou o bom pastor. E logo, na nossa mente, nos vem o Salmo 22, o Salmo 23. Então nós imaginamos aquele prado verdejante, aquelas ovelhas seguindo Jesus com o cajado na mão, tudo idílico, tudo uma cena bucólica, poética. Mas nós devemos ser sensatos e pensarmos que os contemporâneos de Jesus não entenderam assim. Basta você ler o finalzinho do capítulo 10º, que você vai ver que esse discurso de Jesus causou uma fúria nos seus ouvintes. E por pouco eles não pegaram pedras para lapidá-lo. Chegaram a chamá-lo de endemoniado. Quem estará certo? Nós, com a nossa visão um tanto poética, ou eles com uma visão de ira com relação a esse discurso de Jesus? Talvez os contemporâneos de Jesus tenham entendido coisas no discurso que nós não entendemos. Talvez até tenham entendido esse discurso de maneira mais acertada do que nós. Mas como assim? O que eles viram que nós não vimos? É que na cabeça daqueles ouvintes, eles não imaginaram que Jesus estava se referindo ao Salmo 22 ou 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes prados ele me faz repousar, e assim por diante. Mas eles estavam vendo naquele discurso de Jesus uma referência direta ao capítulo 34 do Evangelho do profeta Ezequiel. É um capítulo terrível, que começa assim: profetiza contra os pastores de Israel. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Esse discurso desce a lenha nos pastores. Você sabe que a palavra pastores aqui identifica a elite daquele país. Não somente o sacerdote, mas também os figurões, os políticos daquele país. E é uma censura, é como um discurso de acusação feito num julgamento, um discurso jurídico de acusação, onde ele expõe todos os crimes desses ditos pastores que roubavam, que violentavam, que dispersavam o povo. E é um pedido de prestação de contas a esses pastores. Certo, mas o discurso de Jesus parece ser tão ameno, não é tão assim severo como esse discurso do profeta Ezequiel. Você está enganado. Veja como Jesus começou. Eu sou o bom pastor. Isso é a tradução, mas no grego não está escrito assim. No grego está escrito: eu sou o pastor belo. Entre belo e bom há muita diferença. Porque em grego está escrito assim: ego, eimi, opoimen, kalos, e não agatos. Kalos é belo em grego, agatos que é bom. Se ele tivesse empregado bom, aí a referência seria o Salmo 23. Bom denota uma qualidade moral, ética, mas belo indica perfeição, indica a linguagem da sedução. E é o que nós vemos? Nós vemos que Jesus começa também de uma maneira bastante provocadora, porque ele aplica a si mesmo
um nome divino. Ele diz assim, eu sou. É o nome que foi revelado pelo próprio Deus na passagem da sarça ardente a Moisés. Deus se revelou a Moisés como eu sou. E depois vai falar, dou a minha vida por minhas ovelhas. De modo que dá a entender aqui que Jesus Cristo seria o cumprimento daquela profecia que está em Ezequiel. Ezequiel, na metade do seu discurso, ele começa a dizer assim, com efeito, eu mesmo virei e vou tomar conta das minhas ovelhas e serei o seu pastor. Então veja só, Jesus está se colocando como aquele próprio Deus que vem cuidar do seu rebanho e vem tomar contas e vem, vamos dizer assim, pedir prestação de contas daqueles pastores que se apacentavam a si mesmo. Mas você pode também contra-argumentar. Aqueles ouvintes que Jesus estava dirigindo o seu discurso tinham razão, em partes, para ficar revoltado contra ele. Mas o que esse texto tem a ver comigo? Porque, afinal de contas, eu não sou da elite nem eclesiástica, não sou padre, não sou sacerdote, não sou pastor, e também muito menos sou político. Mas o que esse texto tem a ver comigo? Tem a ver em muitas coisas, mas eu só vou colocar aqui um versículo do texto para que você sinta como esse texto aqui é um texto, vamos dizer assim, provocador, um texto que coloca a gente na parede. É o versículo 14. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Novamente ele diz isso. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui nós devemos que pensar o que Jesus Cristo quer dizer com a palavra conhecer. Por quê? Porque não basta para a gente conhecer o sentido das palavras no dicionário. É preciso também que a gente conheça o sentido das palavras que, conforme a própria Bíblia emprega. Então, ali está um sentido próprio teológico das palavras. E conhecer na Sagrada Escritura tem uma conotação não intelectual, mas uma conotação de experiência. Conhecer significa, por assim dizer, intimidade conjugal. Basta você ver que quando o anjo Gabriel se dirigiu a Maria, anunciando que ela seria mãe do Redentor, Maria vai dizer assim, como será isso se eu não conheço homem algum? Mas ela já estava prometida em casamento, então, de certa maneira, ela, vamos dizer assim, poderia ser mãe, mas é que conhecer tem esse lado de intimidade profunda. Então, quando Jesus emprega a palavra, minhas ovelhas me conhecem, ele está, por assim dizer, entrando no finalzinho aqui do discurso de Ezequiel, quando ele faz também, você sabe que o profeta Ezequiel aqui não poupou o cajado de Jesus, é paulada para tudo quanto é lado. E no versículo 17 ele vai dizer aqui também, ó, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. E ele vai falar daquelas ovelhas que, ao invés de pastar, ficam pisoteando o pasto, que ficam turvando as águas, dessas ovelhas que ficam envenenando a vida das outras ovelhas. Então veja só que o discurso do profeta Ezequiel não é um discurso somente contra os pastores que apacentam a si mesmo, mas um discurso também contra as ovelhas más. E é nesse ponto que esse texto vai causar profunda revolta nos ouvintes de Jesus. Pois é, agora que chegamos num ponto que já nos interessa bem de perto para terminarmos a nossa reflexão. O que será que hoje nós poderíamos dizer desse texto com relação a nós mesmos? Esse texto nos convida a reconhecermos Jesus como o Deus pastor, aquele que vem até nós dar a sua vida para a nossa salvação, mas também esse texto vem nos convidar a tomarmos uma atitude de ovelhas zelosas, ovelhas que seguem o bom pastor, porque o bom pastor vai nos conduzir para a seara celestial. Amém.